Você já passou por aquele momento em que orou, esperou e nada? O silêncio de Deus pode ser perturbador, quase como se ele estivesse distante ou alheio ao que estamos passando. Mas e se eu te dissesse que esse silêncio é uma resposta? Que por trás dessa quietude há um propósito maior sendo preparado? Parece contraditório, eu sei, mas é nesse silêncio que Deus fala de uma forma que poucos estão prontos para entender. E se, em vez de ser uma ausência, o silêncio fosse uma preparação? Hoje, vamos descobrir o que fazer quando parece que Deus não responde. E mais importante, vamos entender como transformar esse silêncio em um encontro profundo com a vontade divina. Está pronto para ouvir o que ele tem a dizer, mesmo sem palavras? O silêncio de Deus é uma experiência que ressoa profundamente na alma de quem busca uma resposta e encontra apenas o vazio. É como gritar em um vale vasto e não ouvir eco algum, um sentimento que esmaga o coração e enfraquece a fé. As orações, antes feitas com confiança, agora parecem evaporar no ar, sem jamais alcançar os céus. Para muitos, esse silêncio se torna uma barreira quase intransponível, como se Deus estivesse distante, inalcançável, e a fé começasse a vacilar. Quando Deus se cala, nossa mente é invadida por dúvidas. Será que ele me esqueceu? Ou será que fiz algo errado? São perguntas que ecoam em nossas cabeças, acompanhadas de uma solidão cortante. A fé, que outrora parecia inabalável, começa a ser corroída pelas incertezas, e os momentos de silêncio podem se transformar em uma longa noite escura da alma. Mas e se esse silêncio fosse parte de um propósito maior? E se Deus estivesse nos preparando para algo além do que podemos ver ou entender? Ainda que o silêncio seja desconcertante, é nesse vácuo que somos convidados a nos aprofundar. Assim como no deserto, onde não há distrações, o silêncio de Deus pode ser um chamado para nos voltarmos para dentro de nós mesmos. É um tempo de reflexão, de mergulhar nas profundezas de nossa fé e descobrir verdades que só podem ser reveladas na quietude. Talvez, em vez de buscar respostas imediatas, seja a hora de buscar o próprio Deus, mesmo que ele pareça distante. Essa jornada através do silêncio é parte da nossa história e muitas vezes é na ausência de resposta que encontramos a verdadeira essência da fé. É nessa espera que Deus nos molda e assim a experiência se transforma em um ponto de virada. Mas o que fazer quando o silêncio se prolonga? Como continuar caminhando quando parece que Deus não está ouvindo? Isso nos leva ao próximo ponto da nossa jornada: as expectativas humanas diante da realidade divina. Muitas vezes, nossas expectativas sobre Deus e como Ele deve agir estão profundamente enraizadas na nossa visão limitada de tempo e realidade. Esperamos que as respostas cheguem rápido, como se Deus seguisse os nossos prazos, quando, na verdade, Ele trabalha em um tempo divino, além do que podemos compreender. É comum, em nossa fragilidade, desejarmos uma resposta imediata, uma intervenção que nos tire do desconforto. Mas a realidade divina opera de forma diferente, exigindo paciência, confiança e, muitas vezes, silêncio. A expectativa humana é constantemente moldada por aquilo que vemos e vivemos no dia a dia. Quando oramos, esperamos sinais, mudanças palpáveis e até mesmo um alívio imediato para nossas preocupações. Contudo, Deus não age para satisfazer nossas necessidades momentâneas. Ele trabalha a longo prazo, moldando cada detalhe da nossa vida, mesmo quando isso significa nos deixar esperar. E é nesse contraste entre o que queremos e o que Ele oferece que muitas vezes nos sentimos frustrados. Mas será que estamos realmente prontos para aceitar o que Ele nos dá? Pense em uma semente plantada no solo. Enquanto esperamos ver algo brotar, por semanas ou até meses, nada acontece na superfície. No entanto, debaixo da terra, há um processo invisível acontecendo.
raízes se fortalecendo, preparando o caminho para o crescimento. O silêncio de Deus é como essa semente. O que parece ser inatividade é, na verdade, uma obra profunda que ainda não podemos ver. Ele está construindo, preparando algo em nossas vidas que vai florescer no tempo certo. A realidade divina nos chama para abrir mão do controle. Precisamos deixar de lado nossas expectativas humanas e abraçar o fato de que o que Deus está fazendo em nossa vida pode não ser evidente de imediato. É um exercício de fé, de confiar que mesmo no silêncio, Ele está agindo. E assim, o silêncio de Deus pode ser a maior lição de humildade e confiança que Ele nos oferece. Mas como interpretar esse silêncio? Isso nos leva ao próximo ponto, quando o silêncio de Deus é, na verdade, uma resposta. Muitas vezes, o silêncio de Deus é mais do que uma simples ausência de resposta. É uma resposta em si. Quando Ele permanece em silêncio, isso pode ser um convite para que nos aprofundemos, para que aprendamos algo que ainda não estamos prontos para ver. O silêncio pode ser uma maneira de Deus nos mostrar que Ele está nos moldando, preparando-nos para algo maior. É nesse espaço entre a espera e a realização que Ele fala de maneira sutil, nas entrelinhas da vida, esperando que aprendamos a ouvi-lo com o coração. Esse tipo de resposta divina pode ser difícil de reconhecer. Somos condicionados a esperar por palavras, por sinais tangíveis, mas o silêncio nos força a mudar a perspectiva. Pense em como, em uma conversa, o silêncio de alguém pode dizer muito mais do que palavras ditas às pressas. O mesmo acontece com Deus. Ele pode estar nos dizendo: espere, confie, eu estou aqui. Quando lemos as curiosidades da história bíblica, vemos que, em muitos momentos cruciais, o silêncio de Deus preparou o terreno para grandes reviravoltas. Na vida de Jó, por exemplo, o silêncio de Deus foi um período de prova e transformação. Mesmo sem uma resposta direta, Jó foi refinado e, ao final, recebeu uma revelação profunda sobre quem Deus é. O silêncio não foi um castigo, mas uma preparação. Em nossas vidas, o mesmo pode estar acontecendo. Quando as respostas parecem distantes, o que Deus está realmente fazendo é trabalhar em nós, silenciosamente construindo algo que ainda não conseguimos entender completamente. O silêncio como resposta exige uma nova forma de escuta. Não com os ouvidos, mas com a alma. Ele nos desafia a olhar além das circunstâncias e confiar que há um propósito, mesmo quando tudo parece estagnado. Mas como manter a fé em meio ao vazio? Como resistir à tentação de desistir? Esse é o nosso próximo ponto. A provação da espera e como a fé pode florescer mesmo quando tudo parece em silêncio. A espera pode ser uma das maiores provações da fé. Quando Deus se cala, somos levados a um deserto espiritual onde tudo parece sem vida e sem respostas. O vazio é assustador e muitas vezes parece que estamos andando em círculos, sem direção. Mas é nesse terreno árido que a fé é colocada à prova, onde somos desafiados a acreditar. Não porque vemos ou ouvimos, mas porque confiamos no caráter de Deus. É uma confiança que vai além do entendimento lógico, que se sustenta mesmo quando não há evidências visíveis de que algo está acontecendo. No entanto, essa espera não é inatividade. Assim como o agricultor que prepara o solo e planta a semente, mesmo sem ver o crescimento imediato, somos chamados a cultivar a paciência e a perseverança durante o silêncio de Deus. A fé é essa semente que precisa ser regada com esperança, mesmo quando a colheita parece distante. O tempo de espera é um tempo de preparo, tanto para nós quanto para o plano divino. Abraão e Sara, por exemplo, esperaram anos pela promessa de Deus, e mesmo em sua incredulidade momentânea, a fé de Abraão foi considerada justa. Durante a espera, é natural que o desânimo queira se infiltrar. A sensação de que Deus nos esqueceu ou que não somos dignos de sua atenção pode nos abater.
mas é nesse momento que precisamos nos lembrar das curiosidades da história bíblica. Deus nunca falhou em cumprir suas promessas. O silêncio pode ser um teste de resistência, uma oportunidade para fortalecer nossa dependência dele. E cada momento de espera é um convite para nos aprofundarmos em nossa relação com Deus, mesmo quando ele parece distante. A fé em meio ao vazio é como caminhar no escuro, confiando que, a cada passo, há um caminho sendo aberto, mesmo que não possamos vê-lo. E nessa jornada, somos convidados a perseverar, a continuar caminhando, mesmo quando tudo parece parado. Mas o que fazer quando a solidão espiritual se instala? Como lidar com o sentimento de que Deus nos abandonou? Esse será o nosso próximo ponto. A solidão espiritual e como enfrentá-la. A solidão espiritual é uma das experiências mais dolorosas que uma pessoa de fé pode enfrentar. Quando Deus parece distante, é como se tudo ao nosso redor perdesse o sentido. O que antes era fonte de conforto, agora se torna um lembrete constante da ausência de respostas. Sentimos-nos abandonados, perdidos em uma escuridão silenciosa, onde até mesmo a oração parece ecoar sem retorno. Essa sensação de abandono pode corroer a alma, deixando-nos vulneráveis a dúvidas profundas sobre nossa própria fé. Mas essa solidão, por mais avassaladora que seja, não significa que Deus nos abandonou. Mesmo os mais fiéis experimentaram momentos de desespero e isolamento. Pense em Davi, que em muitos de seus salmos clamava a Deus, sentindo-se esquecido, pedindo para ser lembrado. Contudo, o que essas histórias nos mostram é que, mesmo na solidão, Deus nunca esteve realmente ausente. Às vezes, Ele está nos ensinando a caminhar com nossas próprias pernas, a confiar nele sem depender de sinais externos. É importante lembrar que essa solidão espiritual pode ser uma fase de transição. Quando nos sentimos desconectados de Deus, pode ser o momento em que Ele está nos desafiando a crescer, a amadurecer na fé. A sensação de abandono nos força a buscar mais profundamente, a nos agarrarmos às promessas que Ele nos fez. E como vemos nas curiosidades da história de fé, muitos dos grandes heróis espirituais passaram por esse vale da solidão antes de encontrarem o renascimento de sua fé. Enfrentar essa solidão requer uma decisão consciente de não desistir, de continuar buscando, mesmo quando parece que nada faz sentido. Não é uma tarefa fácil, mas é nesse deserto que nossa dependência de Deus se solidifica. E quando parece que estamos caminhando sozinhos, é aí que Ele está nos carregando. Como podemos encontrar propósito no silêncio? Esse é o nosso próximo ponto. O valor do silêncio no caminho espiritual. O silêncio de Deus, que muitas vezes nos parece uma ausência, pode ser, na verdade, um presente disfarçado. No caminho espiritual, o silêncio tem um valor profundo e transformador. Ele nos desafia a sair do barulho constante do mundo, a parar e ouvir o que está acontecendo dentro de nós. O silêncio é o solo fértil, onde as sementes da paciência, da perseverança e da sabedoria crescem. É quando Deus se cala que somos forçados a confrontar nossas próprias limitações, nossos medos e nossas dúvidas mais íntimas. No entanto, esse silêncio é mais do que apenas uma ausência de som. Ele é um convite para a introspecção, para que olhemos para dentro de nós e encontremos respostas que muitas vezes estamos procurando fora. Assim como Jesus se retirava para lugares solitários para orar, o silêncio é um tempo de encontro consigo mesmo e com Deus. É nesse espaço que somos moldados, onde nossos corações são trabalhados de maneira que o barulho da vida nunca permitiria. Esse silêncio é como o entardecer tranquilo após um dia longo, um descanso para a alma que só pode ser experimentado na quietude. O valor do silêncio está em sua capacidade de nos ensinar lições que as palavras não conseguem. Curiosidades da história mostram que, em muitos momentos, o silêncio foi o catalisador
para grandes transformações. É no silêncio que aprendemos a confiar, mesmo quando não temos respostas. E essa confiança, essa fé silenciosa, é o que nos sustenta nos momentos mais difíceis. Deus pode não estar falando de maneira audível, mas Ele está sempre presente, trabalhando em nós e por nós. E assim, quando aprendemos a valorizar o silêncio, ele se torna um companheiro e não um inimigo. Ele nos ensina a esperar com paciência, a ouvir com o coração e a confiar plenamente nos planos de Deus. Mas, à medida que nos aprofundamos nessa jornada silenciosa, muitas vezes surgem questionamentos. E o que fazer quando somos consumidos por essas dúvidas? Esse é o nosso próximo ponto: a vulnerabilidade humana e o impulso natural de questionar Deus. Questionar Deus é algo que, em nossa vulnerabilidade humana, nos parece quase inevitável. Quando o silêncio se prolonga, surgem as dúvidas e nos perguntamos: por quê? Ou, será que Deus está me ouvindo? Esse ato de questionar não é um sinal de fraqueza, mas de humanidade. Desde os tempos antigos, grandes personagens da história da fé, como Jó e os profetas, enfrentaram essas mesmas perguntas. O silêncio pode nos levar a um ponto de vulnerabilidade extrema, onde a única coisa que temos é nossa fé despida de qualquer certeza. Nesse momento de fragilidade, é natural que as dúvidas surjam. Jó, em meio à sua dor, não hesitou em questionar o porquê de seu sofrimento. No entanto, mesmo em meio a seus questionamentos, ele não perdeu a confiança de que Deus tinha um propósito, ainda que ele não pudesse vê-lo. O que precisamos lembrar é que Deus não se ofende com nossas perguntas. Ele nos conhece profundamente e entende nossos momentos de crise. Questionar não é sinônimo de falta de fé, mas pode ser um caminho para aprofundá-la. Essa vulnerabilidade, quando abraçada, pode ser transformadora. Ao permitir-se questionar, o ser humano abre espaço para refletir sobre sua própria caminhada espiritual. Em vez de evitar as perguntas, devemos acolhê-las e levá-las diante de Deus com sinceridade. As curiosidades da história mostram que muitos dos momentos de grande revelação surgiram após períodos de profundo questionamento. Quando nos permitimos ser vulneráveis diante de Deus, estamos dando a Ele a oportunidade de nos moldar de maneiras que jamais imaginaríamos. No entanto, o equilíbrio é fundamental. Precisamos aprender a questionar sem perder a confiança. É possível perguntar e, ainda assim, confiar. O desafio está em entregar nossas dúvidas nas mãos de Deus, sabendo que, mesmo que não tenhamos todas as respostas agora, Ele está conosco. Mas o que acontece quando nossas orações parecem não ter resposta alguma? No próximo ponto, exploraremos essa questão: a oração sem resposta e a persistência na fé. A oração, para muitos, é a principal conexão direta com Deus. Mas o que acontece quando oramos incessantemente e não recebemos resposta? É como lançar palavras ao vento, sem saber se elas realmente chegam ao destino. Nesse momento, surge a dúvida: devo continuar orando ou devo parar? Essa questão toca profundamente a alma, especialmente quando estamos passando por momentos críticos e parece que Deus está em silêncio. Contudo, a Bíblia nos ensina sobre a importância da persistência na oração, mesmo quando o silêncio é ensurdecedor. Jesus contou a parábola da viúva persistente, que ilustra perfeitamente essa verdade. A mulher, em sua insistência, não desistiu até que sua causa fosse ouvida. Esse exemplo nos ensina que a oração é muito mais que pedir algo. É um exercício de fé e confiança. Mesmo quando não ouvimos uma resposta imediata, cada oração nos aproxima mais do coração de Deus. Persistir na oração é como cavar um poço em terreno seco. A água pode não estar visível na superfície, mas, com cada cavada, chegamos mais perto da fonte. A oração sem resposta não deve ser vista como uma porta fechada, mas como um convite para continuar buscando.
Em muitos momentos da história, o silêncio de Deus precedeu grandes milagres. Pense nos dias de espera antes de Moisés ser chamado para libertar o povo de Israel. A oração de intercessão parecia não ter resposta, até que, no tempo certo, Deus agiu. Persistir é um ato de fé que vai além do que os olhos podem ver. É acreditar que Deus está ouvindo, mesmo que ele não responda de imediato. Entretanto, não é fácil continuar quando o coração está cansado e as orações parecem não surtir efeito. Nessas horas, a persistência se torna um ato de confiança, de acreditar que o silêncio de Deus é temporário e que ele está preparando algo maior. O próximo ponto nos leva a uma questão delicada. Como o silêncio de Deus pode abalar a confiança e levar à crise de fé? O silêncio de Deus tem o poder de abalar até mesmo as fundações mais firmes da fé. Quando a resposta que esperamos nunca chega, nossa confiança em Deus pode começar a enfraquecer. Perguntas antes abafadas pelo ritmo da vida começam a surgir, e a fé, que antes parecia inabalável, começa a desmoronar sob o peso da dúvida. Será que Deus ainda se importa? Será que eu fui esquecido? Essas questões nos corroem por dentro e nos levam a uma crise de fé que pode ser devastadora. É nessa crise que muitos se afastam, acreditando que o silêncio é uma prova de que Deus os abandonou. No entanto, é importante entender que a crise de fé, longe de ser um sinal de fracasso, pode ser um catalisador para um crescimento espiritual mais profundo. Curiosidades da história da fé nos mostram que muitos dos grandes líderes espirituais, como Moisés, Elias e até mesmo Pedro, passaram por momentos de dúvidas profundas. Eles enfrentaram o abismo do silêncio, mas, em vez de desistir, permitiram que a crise os levasse a uma compreensão mais completa de quem Deus realmente é. O que fazer quando a confiança em Deus é abalada? O primeiro passo é reconhecer que ter dúvidas não nos torna menos espirituais. Dúvidas fazem parte da jornada de fé. Ao invés de ignorá-las, devemos levá-las diante de Deus, exatamente como Jó fez. Ele não escondeu sua dor e confusão. Ele expôs seu coração a Deus e, no final, encontrou uma revelação mais profunda do caráter divino. A crise de fé é um convite para abandonar a visão limitada que temos de Deus e abraçar algo maior. Embora dolorosa, a crise de fé é muitas vezes o ponto de partida para uma nova e mais sólida confiança. O processo de reconstruir a fé, pedra por pedra, pode ser lento e desafiador, mas nos leva a um relacionamento mais autêntico e profundo com Deus. Quando enfrentamos o silêncio e a dúvida, podemos encontrar forças em outros que já trilharam esse caminho antes de nós. E isso nos leva ao nosso próximo ponto: a importância da comunidade de fé para enfrentar esses momentos de solidão e dúvida. A jornada da fé não foi feita para ser trilhada sozinho. Quando o silêncio de Deus pesa sobre nós, a comunidade de fé pode se tornar um suporte indispensável. Em momentos de crise, quando a solidão espiritual se instala, compartilhar essa caminhada com outras pessoas de fé pode fazer toda a diferença. A comunidade não só nos oferece conforto, mas nos lembra de que não estamos sozinhos nessa busca. Mesmo quando Deus parece distante, Ele muitas vezes se revela através de outras pessoas. Encontrar suporte na comunidade de fé é como descobrir um oásis no meio do deserto. Aqueles que nos cercam podem, em suas palavras ou ações, ser o reflexo da presença divina que estamos buscando. Histórias de grandes personagens bíblicos nos mostram o valor da comunidade. O apóstolo Paulo, por exemplo, enfrentou inúmeras provações, mas sempre contou com o apoio de seus irmãos na fé, que o ajudaram a continuar sua missão. Assim, quando a fé vacila, a força da comunidade pode ser um alicerce firme. Além disso, a comunidade de fé é um lugar onde somos lembrados das curiosidades da história bíblica e dos milagres que Deus operou no passado, o que renova nossa esperança. Às vezes,
a fé dos outros pode nos levantar quando a nossa está fraca. E, ao compartilhar nossos fardos, encontramos uma cura que só a solidariedade pode proporcionar. Aqueles que já passaram pelo Vale do Silêncio podem nos oferecer conselhos valiosos e um ombro amigo para apoiar nossas dúvidas e inseguranças. Entretanto, é importante escolher bem com quem compartilhamos nossa jornada. Uma comunidade de fé saudável nos guia em direção a Deus e não ao desespero. Quando estamos cercados por aqueles que verdadeiramente confiam nos planos de Deus, mesmo quando tudo parece incerto, somos fortalecidos. Mas, em meio ao apoio, ainda enfrentamos o desafio de render nossas preocupações e controle a Deus. Esse é o nosso próximo ponto: a ilusão de controle e o que significa render tudo a Deus. Um dos maiores obstáculos na nossa caminhada espiritual é a ilusão de controle. Acreditamos que podemos determinar o curso de nossas vidas, tomar decisões e, de alguma forma, garantir os resultados. Quando o silêncio de Deus se prolonga, essa ilusão se desfaz e nos deparamos com a dura verdade de que, na realidade, muito pouco está em nossas mãos. Esse é o momento em que somos desafiados a nos render completamente, a deixar de lado nossas tentativas de controle e confiar plenamente em Deus, mesmo quando tudo parece incerto. A rendição total a Deus é uma das lições mais difíceis de aprender, especialmente em uma cultura que valoriza a autossuficiência. Queremos ter a certeza de que as coisas sairão do jeito que planejamos, mas, muitas vezes, Deus nos chama para confiar nele sem reservas. É um convite para abandonar nossos medos e ansiedades e acreditar que, mesmo no silêncio, ele está no controle. Ao longo das curiosidades da história bíblica, vemos que os maiores milagres aconteceram quando homens e mulheres de fé renderam suas vidas ao plano divino, aceitando que o controle estava nas mãos de Deus. Rendição não é sinônimo de passividade. Não significa que devemos parar de agir ou esperar milagres sem fazer a nossa parte. Pelo contrário, a rendição é uma decisão ativa de confiar em Deus enquanto fazemos o que podemos, sabendo que os resultados estão nas mãos dele. É como navegar em um barco no meio de uma tempestade. Fazemos o nosso melhor para manter o rumo, mas reconhecemos que apenas Deus pode acalmar as águas. Quando entendemos isso, o peso de carregar o mundo nos ombros é aliviado. Mas a rendição total não acontece da noite para o dia. É um processo contínuo, uma decisão diária de abrir mão do controle e confiar. Cada vez que nos deparamos com o silêncio de Deus, temos a oportunidade de entregar mais uma parte da nossa vida a Ele. E quanto mais rendemos, mais livres nos tornamos. Porém, essa jornada não é solitária. Deus nos dá pequenos sinais ao longo do caminho. E isso nos leva ao nosso próximo ponto: silêncio ou sinal? Quando Deus se manifesta em pequenos gestos. Muitas vezes, ficamos tão fixados em esperar grandes sinais de Deus que deixamos de perceber os pequenos gestos com os quais Ele se manifesta ao longo da nossa jornada. O silêncio divino pode parecer absoluto, mas se prestarmos atenção, notamos que Ele está nos falando de maneiras sutis. Esses gestos podem ser um encontro inesperado, uma palavra de conforto de um amigo, ou até mesmo a paz inexplicável que sentimos em meio ao caos. Quando deixamos de lado a expectativa de ouvir uma voz audível ou ver um milagre grandioso, começamos a perceber que Deus se manifesta em pequenos detalhes que fazem toda a diferença. No Antigo Testamento, Elias esperava encontrar Deus em grandes manifestações, no vento forte, no terremoto, no fogo. Mas, surpreendentemente, ele apareceu em um sussurro suave. Esse exemplo nos ensina que, muitas vezes, Deus fala baixinho, nos gestos simples e nas curiosidades da história cotidiana. Ao abrir nossos olhos e corações para esses pequenos sinais, somos capazes de reconhecer sua presença mesmo em meio ao silêncio.
Ele pode estar nos guiando por meio de uma conversa, de um pensamento que nos vem à mente ou de uma sensação de calma em meio à tempestade. Esperar com paciência é uma das virtudes mais difíceis de praticar, especialmente quando o silêncio de Deus parece prolongar-se indefinidamente. A esperança silenciosa é aquela que se mantém firme, mesmo quando não há sinais visíveis de mudança. É confiar que, apesar de não vermos a obra de Deus acontecendo, Ele está trabalhando nos bastidores. É uma espera ativa, onde a fé alimenta a esperança e nos dá a força para continuar. O tempo de Deus não é o nosso tempo, e aprender a esperar nele é parte fundamental da jornada espiritual. Na Bíblia, vemos diversos exemplos de esperança paciente. José, vendido como escravo pelos próprios irmãos, esperou anos antes de ver o plano de Deus se concretizar em sua vida. Em cada fase de sua trajetória, mesmo em meio a injustiças e sofrimento, ele manteve sua esperança. Esse tipo de esperança não é passiva. Ela requer que continuemos acreditando e avançando, mesmo que a resposta de Deus pareça distante. Assim como José, somos chamados a confiar, sabendo que, no tempo certo, Deus se manifestará. Essa espera pode parecer longa e solitária, mas é justamente no silêncio que nossa fé e esperança são refinadas. É como o ouro sendo purificado no fogo. A cada momento de espera, nossa fé se fortalece e nossa esperança se torna mais resiliente. As curiosidades da história nos mostram que, muitas vezes, é nesse processo de espera que Deus está preparando algo grandioso. Ele está nos moldando, nos preparando para o que está por vir. A espera não é um tempo perdido. É um tempo de construção. Esperar com paciência não significa resignação, mas sim um ato de confiança absoluta em Deus. Quando confiamos que Ele tem o controle, podemos descansar na certeza de que, mesmo em silêncio, Ele está no comando. E enquanto esperamos, Ele nos sustenta com sua paz e sua promessa. No entanto, o silêncio pode nos levar a questionar as promessas de Deus. E é sobre isso que falaremos no próximo ponto. As promessas de Deus e o que está além do silêncio. As promessas de Deus, muitas vezes, são o que sustentam nossa fé durante os momentos de silêncio. Elas são âncoras para a alma, lembrando-nos de que, independentemente do que sentimos ou experimentamos, Deus é fiel para cumprir o que prometeu. O silêncio pode fazer parecer que essas promessas estão longe ou que foram esquecidas, mas a verdade é que Deus nunca deixa de agir. Ele cumpre suas promessas no tempo certo, e nosso desafio é manter a fé viva, mesmo quando não vemos sinais imediatos de mudança. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que se apegaram às promessas divinas, mesmo durante longos períodos de espera e silêncio. Abraão esperou por décadas antes de ver a promessa de um filho se realizar. Durante esse tempo, ele poderia facilmente ter perdido a esperança, mas sua fé foi fortalecida por acreditar na fidelidade de Deus. Essa confiança inabalável, mesmo diante de circunstâncias aparentemente impossíveis, é o que nos inspira a continuar acreditando, mesmo quando as promessas de Deus parecem distantes. Essas promessas não são apenas palavras escritas em um livro antigo. Elas são vivas e ativas, esperando o momento certo para se manifestar em nossas vidas. As curiosidades da história nos mostram que Deus nunca deixa suas promessas sem resposta. No entanto, Ele opera de maneira diferente do que esperamos, muitas vezes usando o silêncio como parte de seu plano maior. O silêncio pode ser o intervalo entre a promessa e a realização, mas não significa que Deus esqueceu ou desistiu de nós. O que está além do silêncio é a certeza de que, no tempo perfeito de Deus, suas promessas se cumprirão. Enquanto esperamos, somos chamados a confiar em sua soberania e em seu amor por nós. E quando a dúvida tentar nos desviar, devemos nos lembrar de que as promessas de Deus são imutáveis
e sua fidelidade é inabalável. Mas, enquanto aguardamos essas promessas, somos também convidados a refletir sobre nossas próprias vidas e o que Deus pode estar nos ensinando nesse tempo de silêncio. Isso nos leva ao próximo ponto, quando o silêncio é um convite à reflexão. O silêncio de Deus, além de ser uma oportunidade para fortalecer a fé, pode também ser um convite para a reflexão. Quando ele se cala, talvez esteja nos chamando a olhar para dentro de nós mesmos, a avaliar nossas vidas, nossas escolhas e o estado do nosso coração. O silêncio nos força a desacelerar e a enxergar o que, no ritmo acelerado da vida, muitas vezes ignoramos. É um convite para uma pausa espiritual, onde podemos fazer perguntas que só o silêncio pode trazer à tona. Onde estou indo? O que Deus quer me ensinar nesse momento? A reflexão nos leva a um processo de autoconhecimento que é essencial para o crescimento espiritual. Quando paramos para examinar nossas vidas à luz do silêncio, muitas vezes descobrimos áreas que precisam ser ajustadas ou curadas. O silêncio, em vez de ser um castigo, pode ser uma oportunidade de transformação. Nas curiosidades da história bíblica, vemos que personagens como Moisés e Davi passaram por longos períodos de reflexão no deserto, onde, em meio ao silêncio, Deus os moldou para algo maior. Durante esses momentos de reflexão, podemos nos perguntar se estamos realmente ouvindo a voz de Deus ou apenas esperando que Ele confirme nossos próprios desejos. O silêncio nos desafia a purificar nossas motivações e a buscar a vontade de Deus, e não a nossa. É nesse tempo que Ele pode revelar lições profundas, não através de palavras, mas através de uma compreensão silenciosa que transforma o coração. Refletir sobre nossas vidas à luz de Sua palavra é o caminho para redescobrir o propósito no meio do silêncio. O convite à reflexão é uma oportunidade para renovar nossa mente e alinhar nosso coração com os propósitos de Deus. No silêncio, encontramos clareza, percebemos verdades que estavam ocultas em meio ao barulho. E é nesse lugar de reflexão que Deus pode nos revelar Sua vontade de forma mais clara. E isso nos leva ao próximo ponto, o encontro com a vontade de Deus e como o silêncio nos guia até ela. O silêncio de Deus pode ser o caminho para o mais profundo encontro com a Sua vontade. Muitas vezes, é justamente na ausência de respostas claras que nos rendemos e abrimos nosso coração para aceitar o plano divino, mesmo sem entender todos os detalhes. Deus usa o silêncio para nos guiar, não por caminhos de respostas imediatas, mas por estradas que nos levam à Sua perfeita vontade. Quando deixamos de buscar apenas o que desejamos e nos concentramos em entender o que Ele deseja, começamos a encontrar sentido na jornada. A vontade de Deus nem sempre é revelada de forma direta. Assim como o oleiro que trabalha com paciência para moldar o barro, Deus vai moldando nossas vidas durante os momentos de silêncio. Através das curiosidades da história bíblica, vemos que aqueles que se submeteram à vontade de Deus experimentaram uma transformação profunda. Pense em Maria, a mãe de Jesus, que diante de um chamado imenso, apenas respondeu: "Cumpra-se em mim a tua vontade." O silêncio de Deus pode ser um convite para nos entregarmos dessa maneira, aceitando que o que Ele tem para nós é maior do que podemos imaginar. O encontro com a vontade de Deus, no entanto, exige um coração disposto a ouvir além das palavras. Quando não há respostas imediatas, é necessário aprender a confiar em Sua sabedoria e em seu tempo. Muitas vezes, nossa compreensão limitada não consegue enxergar o propósito por trás do silêncio. Mas é nesse terreno que a fé floresce. Rendidos à vontade de Deus, percebemos que o silêncio é, na verdade, um espaço de preparação para algo maior, algo que ainda não conseguimos ver. Enquanto esperamos que a vontade de Deus se revele completamente, somos convidados a caminhar com confiança. O encontro com a vontade divina
não acontece de uma só vez, mas é uma jornada contínua de fé e confiança. À medida que caminhamos, começamos a perceber que, mesmo sem palavras, Deus está nos guiando, passo a passo. Mas, para que essa jornada seja possível, precisamos de algo essencial: uma fé inabalável, que é o nosso próximo ponto. A fé inabalável é a chave que nos sustenta quando tudo ao nosso redor parece incerto. Em meio ao silêncio de Deus, é a fé que nos mantém de pé, nos lembrando de que Ele está presente, mesmo quando não conseguimos sentir sua voz. Essa fé vai além do que os olhos podem ver ou os ouvidos podem ouvir. Ela é ancorada na confiança de que Deus é fiel e cumpre suas promessas. Uma fé inabalável não se constrói da noite para o dia. Ela é forjada em meio às dificuldades, nas horas mais sombrias, onde apenas a confiança no caráter de Deus nos sustenta. A história de Jó é um exemplo claro de uma fé inabalável. Mesmo quando perdeu tudo e não recebeu respostas para seu sofrimento, Jó permaneceu firme, declarando: "Ainda que ele me mate, nele confiarei." Essa confiança, essa fé que não se abala diante do silêncio, é o que nos capacita a atravessar os desertos espirituais. Nos momentos em que a razão falha e as emoções vacilam, é a fé que nos mantém caminhando, um passo de cada vez, em direção ao propósito que Deus tem para nós. O papel da fé inabalável é vital porque nos ajuda a ver além do momento presente. Enquanto o silêncio pode parecer interminável, a fé nos permite enxergar o quadro maior, onde Deus está trabalhando em nosso favor, mesmo que não possamos ver agora. As curiosidades da história bíblica nos mostram que, em todos os grandes momentos de provação, aqueles que mantiveram a fé firme no Senhor acabaram experimentando suas bênçãos e promessas de maneiras que nunca imaginariam. Mas essa fé não vem apenas de um sentimento ou de uma crença passiva. Ela exige que nos apeguemos às promessas de Deus, que alimentemos nossa alma com Sua palavra e que nos cercemos de pessoas que também têm uma fé firme. A fé inabalável é uma decisão diária de confiar, mesmo quando todas as circunstâncias apontam para o contrário. E quando perseveramos, essa fé nos prepara para momentos de grande revelação. Esse é o próximo ponto: o retorno de Deus, quando Ele finalmente fala. Há momentos na jornada espiritual em que, após um longo período de silêncio, Deus finalmente fala. Quando Ele rompe o silêncio, suas palavras trazem uma clareza e uma paz que transformam tudo. É como o amanhecer após uma longa noite escura, trazendo luz para áreas da nossa vida que antes estavam cobertas pela incerteza. O retorno de Deus é um lembrete de que Ele nunca esteve realmente ausente. Ele apenas estava nos preparando para ouvir a sua voz de uma maneira nova e profunda. Quando Deus finalmente fala, sua voz tem o poder de curar feridas, restaurar esperanças e trazer direcionamento para o próximo passo. Na história de Elias, após o período de silêncio e isolamento no deserto, Deus se manifestou em um sussurro suave, mas foi o suficiente para renovar a força de Elias e guiá-lo de volta à sua missão. A voz de Deus, mesmo que suave, é o suficiente para nos fazer avançar com confiança, sabendo que Ele está no controle de cada detalhe da nossa vida. O impacto de ouvir a voz de Deus após o silêncio é algo que reverbera em nossa alma. Muitas vezes, as respostas que buscamos não vêm da forma que imaginávamos, mas elas trazem um alívio e uma certeza que apenas a presença de Deus pode oferecer. Curiosidades da história bíblica nos mostram que, quando Deus fala, Ele não apenas responde às nossas perguntas, mas nos dá uma visão mais ampla do seu propósito para nós, renovando nossa fé e nos preparando para o que está por vir. No entanto, é importante lembrar que o retorno de Deus não significa o fim das provações. Ele pode nos dar uma palavra de encorajamento e, ao mesmo tempo, nos preparar para novos desafios. Mas, uma vez que ouvimos sua voz,
sabemos que Ele está conosco, e essa certeza nos dá forças para continuar. E mesmo quando o silêncio volta, carregamos em nosso coração a paz que excede todo o entendimento. Esse é o próximo ponto. Como encontrar essa paz em meio à incerteza e ao silêncio? Em meio ao silêncio de Deus, há um presente inesperado que podemos encontrar: a paz que excede todo o entendimento. Essa paz não depende das circunstâncias externas, nem das respostas que tanto buscamos. Ela vem de um lugar mais profundo, onde a confiança em Deus supera qualquer incerteza. Quando alcançamos essa paz, somos capazes de descansar, mesmo no meio do caos, porque sabemos que Deus está no controle. Ele pode estar em silêncio, mas sua presença ainda está conosco, e é isso que nos permite continuar. Essa paz é mencionada por Paulo na carta aos Filipenses, quando ele nos incentiva a lançar nossas ansiedades sobre Deus e confiar que sua paz guardará nossos corações e mentes. Não é uma paz que o mundo pode oferecer, pois ela não está ligada a soluções rápidas ou ao fim dos problemas. Ela é uma paz divina, que nos envolve mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. É uma paz que se encontra no relacionamento íntimo com Deus, onde a confiança nele se torna o alicerce da nossa vida. Ao longo das curiosidades da história bíblica, vemos exemplos de homens e mulheres que, em meio a grandes adversidades, encontraram essa paz. Daniel, na cova dos leões, e Paulo, nas prisões romanas, ambos experimentaram a paz que excede o entendimento humano. Não era uma paz lógica, mas uma paz sobrenatural, que os capacitou a permanecer firmes e inabaláveis, mesmo em situações de extremo perigo. Essa paz é uma promessa para todos nós, disponível mesmo nos momentos em que Deus parece silencioso. Encontrar essa paz exige uma rendição total, uma entrega completa de nossas preocupações e ansiedades aos cuidados de Deus. Ela vem quando, em meio ao silêncio, decidimos confiar que Ele está agindo, mesmo que não possamos ver. E essa paz nos sustenta, nos fortalece e nos prepara para o próximo capítulo da nossa jornada espiritual. Mas o que fazer quando esse capítulo final se aproxima? No próximo ponto, falaremos sobre o silêncio que fala mais alto que palavras e como ele transforma a nossa vida. O silêncio de Deus, que tanto nos desconcerta, muitas vezes fala mais alto do que as palavras que tanto desejamos ouvir. Ele não é um vazio sem propósito, mas um espaço sagrado onde somos convidados a mergulhar mais profundamente em nossa fé. É no silêncio que encontramos o terreno para crescer espiritualmente, onde aprendemos a confiar sem ver, a esperar sem respostas e a descansar no fato de que Deus está sempre presente, mesmo quando não podemos ouvir sua voz. A jornada através do silêncio nos transforma. O que antes parecia ausência, agora se revela como um momento de preparação, um intervalo onde Deus molda nosso caráter e fortalece nossa fé. As curiosidades da história bíblica nos mostram que, depois do silêncio, vem a revelação. Depois da longa noite, surge a manhã. O silêncio não é o fim, mas o prelúdio de algo maior, algo que Deus está preparando em nossas vidas. Ele nos ensina a ouvir com o coração, a perceber a sua presença nos pequenos detalhes e a confiar nele em todas as circunstâncias. À medida que caminhamos por essa jornada de silêncio, nossa fé é refinada, nossa confiança é aprofundada e nosso relacionamento com Deus se torna mais íntimo. E no final, percebemos que o silêncio de Deus não foi um sinal de abandono, mas um convite para nos aproximarmos mais dele, para encontrarmos paz, propósito e direção em meio à incerteza. O silêncio nos fala sim, e suas palavras são profundas e eternas. Ao concluir essa reflexão, que possamos lembrar que Deus nunca nos abandona. Mesmo em seus momentos de silêncio, Ele está trabalhando em nosso favor, nos preparando para algo maior. E a pergunta que fica é: estamos prontos para ouvir o que o silêncio de Deus tem a nos ensinar?
Que possamos nos abrir para essa experiência e permitir que ela nos transforme de dentro para fora. Tem interesse em aprender a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, de forma extremamente fácil e prática? Confira o primeiro link fixado nos comentários para mais informações. Para ajudar no crescimento do nosso canal, veja no primeiro link fixado nos comentários um crucifixo muito bonito e barato. E para quem gosta, uma Bíblia de capa dura que usamos nas nossas leituras para o conteúdo do canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.